Invocando a proteção divina, declaro aberta essa sessão, cumprimentando todos e concitando os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser retificado, dou-a por aprovada. Transfiro a presidência ao eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Esse processo é o 2.1, autuado sob o número 19.026/2016. Desculpa. E como recorrente, Márcio Rogério Albieri, e recorrida coligação Atitude e Inovação. Na sessão anterior, o relator negou o provimento ao recurso, foi acompanhado pelo Rodrigo Roberto Curto, Marco Faleiro, Dr. Flávio Alexandre Martins Bertins. Dr. Ricardo Gomes pediu vista e tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu estou juntando um voto curto e quero só destacar aos meus eminentes pares que eu analisei a questão do contrato firmado entre a Fundação Luverdense e o município de Lucas de Rio Verde, a fim de averiguar, de melhor analisar, se esse contrato poderia ou não ser tratado como um contrato de cláusulas uniformes. E a conclusão que eu cheguei foi a mesma do eminente relator. Ele é um contrato de gestão firmado, como disse, entre a Fundação Luverdense e o município de Lucas do Rio Verde, e observei que esse contrato existe uma grande margem para a parte contratada, no caso, estabelecer metas, estabelecer, inclusive, valores de procedimentos e tudo mais. De modo que, dado a grande margem de possibilidade do contratado, no caso, a OS, a Fundação Luverdense, em discutir as suas cláusulas com a administração pública, no caso do município de Lucas do Rio Verde, eu entendi que esse contrato não poderia ser considerado um contrato de cláusulas uniformes, não obstante ter sido através de procedimento licitatório. De modo que eu estou juntando o voto vista, senhor presidente, e estou acompanhando integralmente o bem lançado voto do eminente relator. É como voto. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. E devolvo o comando dos trabalhos à nossa ilustre presidente. Anuncio o processo 26310, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo vereador Arenápolis, 17ª Zona Eleitoral, recorrente Haroldo Soares de Oliveira Filho, recorrido Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo desprovimento do recurso, já ratificado, doutor Ricardo Almeida com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Haroldo Soares de Oliveira Filho, em face de sentença proferida pelo juiz da 17ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador pelo município de Arenápolis nas eleições de 2016. O douto magistrado indeferiu o pedido em virtude de ausência de comprovação de filiação partidária. Em suas razões recursais, o recorrente alega estar regularmente filiado ao PSD, Partido Social Democrático, desde 1 de outubro de 2015, mas que o registro dessa filiação não foi encaminhado por desídia da agremiação. Acrescenta que a súmula 20 deve ser aplicada ao presente caso, considerando como prova suficiente a lista de convenção partidária, cópia da sua ficha de filiação, declaração do presidente atual do partido, fotos do dia da convenção, relação interna do partido, dentre outros. O Ministério Público Eleitoral apresentou contra-razões às folhas 104 a 109, opinando pelo provimento do recurso interposto, por entender comprovada a pertinente filiação do recorrente, tendo em vista o relatório emitido pelo sistema ELO 7, o qual é dotado de fé pública, não podendo ser considerado como documento produzido unilateralmente, eis que a alimentação de dados do sistema ELO 7 se dá no âmbito da Justiça Eleitoral, fecho aspas, documentos juntados às folhas 106. Nessa instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
o processo foi retirado de pauta, tendo em vista a solicitação de juntada de novos documentos pelo patrono do recorrente, o que fora realizado com vista à documentação protocolada sob número 84.939 de 2016, juntadas às folhas 120 a 205. Com nova vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral ratificou integralmente seu parecer anterior pelo desprovimento do apelo interposto. É o relatório, senhora presidente. Ratificado. A mantido o parecer. Né? Mantido. Prossigo, então. Cuida-se de recurso interposto contra a sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente Haroldo Soares de Oliveira Filho ao cargo de vereador pelo município de Arenápolis, nas eleições de 2016, por ausência de condição de elegibilidade, qual seja a filiação partidária. Dispõe o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5, da Constituição Federal e artigo 14, parágrafo 3º, são condições de elegibilidade na forma da lei a filiação partidária. Por sua vez, a Lei 9.504/97, em seu artigo 9º, regulamentar na matéria, estipulou em sua recente redação dada pela Lei 13.165 de 2015 o prazo de 6 meses de vínculo partidário para viabilizar a candidatura ao pleito eleitoral. Em regra, a filiação partidária para fins de registro de candidatura é comprovada pelas listas de filiação entregues pelos partidos nos termos do artigo 19 da Lei 9.096/95. No entanto, a teor do entendimento contido na recente súmula 20 do Colégio Tribunal Superior Eleitoral, admite que a filiação partidária seja comprovada por outros meios, senão vejamos. E aqui eu peço, vendo, para deixar de ler de todos conhecido a súmula 20. Prossigo. No caso em exame, o recorrente pleiteia o reconhecimento de filiação partidária nos presentes autos de registro de candidatura, tendo em vista a desídia do partido em enviar os dados referentes à sua filiação partidária para o registro junto à Justiça Eleitoral. Insta informar que, conforme noticiado pelo recorrente, o mesmo ingressou com pedido de lista especial, protocolo 30.919 de 2016, folhas 82, o qual resultou nos autos números 7347 de 2016, julgado improcedente em 27/7 de 2016 pelo juiz da 17ª Zona Eleitoral, em razão de impossibilidade técnica de recepção pelo sistema, tendo em vista cronograma enviado pela Corregedoria, restando consignado na decisão de folhas 83 e 85 que, abro aspas, por essa mesma razão, deixo de apreciar a questão incidental consistente na existência ou não de filiação partidária, dado o fato de que ela será tratada como questão principal quando apreciado o pedido de registro. Fecho aspas. Nesse contexto, entendo que a análise do requisito da filiação partidária no âmbito do processo de registro de candidatura do recorrente admite cognição ampla, em conformidade com o enunciado na súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral. Pois bem, nos termos da Resolução 23.117/2009 do TSE, que dispõe sobre a filiação partidária, a relação interna é o conjunto de dados de eleitores filiados ao partido político relativos ao município e zona eleitoral, destinada ao gerenciamento pelo órgão partidário responsável por seu fornecimento à Justiça Eleitoral, artigo 8º, inciso 1, da Resolução 23.317 de 2019 do TSE. Imperioso ressaltar que, a princípio, conforme entendimento consolidado pelo Colégio Tribunal Superior Eleitoral, a presença do nome na relação interna de filiados do partido não faz prova suficiente de sua filiação, por constituir documento interno produzido unilateralmente. Contudo, ao se examinar as circunstâncias específicas do caso, percebe-se que as alegações do recorrente possuem subsistência. Isso porque, em contato com a Corregedoria Regional Eleitoral desse tribunal, pude constatar em consulta ao sistema ELO 6 que o referido sistema registra as datas de inclusão, alterações e exclusão dos registros, detalhando o usuário, data e hora, registrando inclusive um número de evento para cada operação, sem que seja possível que o operador altere tais datas. Com isso, é possível aferir quando efetivamente se procedeu ao gerenciamento dos dados pelo partido político, mesmo que no módulo interno. No caso presente, consta que houve registro de filiação ao PSD de Arenápolis no dia 2
do 10 de 2005 pelo operador Douglas Dorileu Joaquim, com o número de evento número 34.875.129. E aqui eu coloco, inclusive, a sequência para a pesquisa. O referido operador era, na época da alegada filiação, o presidente do partido e possuía usuário e senha para administrar o sistema durante a vigência de 30 de 9 de 2015 a 20 de 12 de 2015, conforme informa documento apresentado às folhas 205 e confirmado por declaração firmada pelo senhor Douglas às folhas 62. Outro fato importante constatado é que outros filiados do período de 2015 e 2016 também não tiveram o envio dos seus dados realizados pela agremiação em questão, o que reforça ainda mais a tese da desídia do partido, visto que durante o mês de abril de 2006, última possibilidade de envio da listagem pelo sistema Filia Web, não havia para o referido partido nenhum usuário habilitado perante a Justiça Eleitoral. Isso porque constata-se que após a expiração da vigência do administrador à época, Douglas Dorileu Joaquim, 30 de 9 de 2015 a 20 de 12 de 2015, o partido somente solicitou providência para o cadastramento de novo usuário após quase 8 meses, com o cadastramento do senhor José Mauro Figueiredo Júnior, com período de vigência de 2 de 8 de 2016 a 11 de 11 de 2016. Desta feita, não se mostra razoável, na espécie, o indeferimento do registro de candidatura do recorrente diante do conjunto probatório constante dos autos, em especial pela constatação de que o partido, de fato, incluiu o nome do recorrente na sua listagem interna muito tempo antes da data do limite para a comprovação temporal da filiação partidária para os fins pretendidos, e só não a enviando a registro oficial por desídia da agremiação. Nesse sentido, a meu ver, as provas aqui analisadas são suficientes para que se reconheça a pretendida filiação partidária a teor do entendimento contido na súmula 20 do Colégio Tribunal Superior Eleitoral e trago precedentes dos tribunais eleitorais. O primeiro do TRE de Minas Gerais, inclusive eu gostaria de ler a parte em negrita. Contudo, consulta ao banco de dados da Justiça Eleitoral permite aferir a data da inclusão do nome em lista. Essa é uma consulta interna aqui da Justiça Eleitoral. Aliás, esse precedente se amolda bem a esse presente caso. O segundo, TRE também de Minas Gerais. O terceiro, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Com efeito, impõe-se reconhecer a desídia da agremiação partidária e a regular filiação partidária do recorrente desde 1 de 10 de 2015 ao Partido Social Democrático de Arenápolis, apta a conferir-lhe o deferimento do registro pleiteado. Antes de concluir, senhora presidente, aqui neste caso, a consulta interna no nosso banco de dados é que eu pude constatar que, de fato, mesmo não tendo sido enviado a lista oficialmente, o usuário do sistema, que ele tem uma senha e fica registrado no sistema, ele realmente incluiu no sistema interno. Ele fez provas tem outras provas nos autos, mas essas demais provas elas só corroboram com esse elemento trazido. E diante do exposto, portanto, aqui em dissonância com o parecer ministerial, eu estou dando provimento ao recurso para deferir o registro de candidatura de Haroldo Soares de Oliveira Filho ao cargo de vereador pelo município de Arenápolis nas eleições de 2016. É como voto, senhora presidente. Já havia sido ratificado, não parecia? Consulta o primeiro vogal, doutor Paulo Sodré. Senhora presidente, após a diligente pesquisa efetuada pelo nobre relator, não há como não acompanhar o relator na íntegra. Doutor Rodrigo Curvo. Senhora presidente, eu queria confirmar e compreender melhor essa obtenção de informações do eminente relator antes de votar. Pelo relatório, eu verifico que a parte propriamente dita teria trazido alguns documentos, a lista de convenção partidária, a cópia da ficha de filiação, declaração do presidente, fotos e relação interna do partido. E o eminente relator, dentre outros trechos do seu voto, fez menção já, eu entendi,
que constatou no sistema Elo interno. Todas essas informações, então, foram a partir da consulta do eminente relator ou a parte também trouxe elementos, além da declaração que Vossa Excelência fez menção? Porque, pelo que eu verifico aqui, teria havido uma consulta, pelo que eu compreendia, por parte do relator, já na fase aqui recursal, durante o período em que teve acesso aos autos, no sistema Elo, teria encontrado também a informação de que haveria um operador do sistema cadastrado, no caso Douglas Dorileu Joaquim, fez menção ao site, né, que houve um período em que não havia administrador cadastrado e somente agora, no mês de agosto, surgiu o senhor José Mauro Figueiredo. Essas informações não foram trazidas pela parte. Deixa eu esclarecer esse aspecto. Essas consultas, eu até imprimi os extratos, mas achei por bem que não deveria juntar, porque daí passa a ser um documento que eu teria, evidentemente, dar vista às partes. Mas a questão não é nem a questão de dar vista, a questão é que esse sistema ele é disponível internamente da Justiça Eleitoral. O módulo de consulta, eu trouxe até aqui, ó, esse é a pesquisa que é pelo sistema, que inclusive é da própria Corregedoria. Chama um caso paradigma, É um caso de Rondonópolis. Isso. Da vice-prefeita. Exatamente. Porque, Foi? não sei se eu consegui explicar. Sim. É o seguinte, Ele quer saber se no recurso eles fizeram alusão a esses fatos. Não, esses fatos, na verdade, foram juntados à lista do sistema Elo pelas partes. Isso está nos autos. Que é o famoso módulo interno. Que é o módulo interno, exatamente. Só que o módulo interno não é o módulo oficial. E é nesse sentido que tem sido decidido. Isso. Só que o módulo interno, quando o operador, e eu confesso que essa informação eu não tinha até nos votos precedentes, nos precedentes julgados por essa corte. O módulo interno, toda vez que o usuário ele faz uma inserção no sistema, a Justiça Eleitoral consegue constatar isso e emite esse documento. Eu não juntei o documento, mas está o caminho aqui da pesquisa. Então, foi essa a constatação que pude ver. Na verdade, foi inserido na data mencionada pela parte. Então, nada mais eu fiz do que constatar um documento que foi juntado pela parte, constatar internamente a veracidade dele. Esse é o limite da consulta, exatamente. Ele fez alusão, né? Ele fez alusão e juntou o documento. Sim. Você só confirmou. Eu só confirmei a autenticidade dele. É mais ou menos isso. Eu agradeço os esclarecimentos, é só para ter compreensão exata de como foi essa diligência, Claro. Na medida em que, muito provavelmente, nós não fomos tão diligentes como o Dr. Ricardo foi em casos anteriores, né? Até porque, naquela toada de entender que cabe à parte produzir essa prova, sem prejuízo, evidentemente, da atuação do eminente relator, como juiz do caso, de formar o seu convencimento a partir dos documentos que foram juntados e dos elementos que ele tem à disposição para fazê-lo, né? Não há problema algum quanto a isso. Nesse sentido, eu acompanho, sim, o voto do eminente relator e só entendi por bem trazer essa consideração para que possamos nos pautar na avaliação dos futuros recursos que serão julgados por essa corte. Acompanho o eminente relator. Doutor Marcos Faleiros. Senhor presidente, acompanha o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Doutor Flávio Berdim. Com o eminente relator, excelência. Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso. Os termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 208-83, recurso eleitoral, eleições, candidato, registro de candidatura, recorrente Eli da Silva Leandro, recorrido Ministério Público Eleitoral. Dr. Flávio Alexandre Bertin, parecer escrito pelo desprovimento, já mantido com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso interposto por Eli da Silva Leandro contra a sentença que indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de vereador pelo município de Pontal do Araguaia nas eleições de 2016, por se encontrar inelegível nos termos do artigo 1º, inciso 1, a linha E, item 2 da Lei Complementar 6490. Em razões de recurso, a recorrente
sustenta que, abre aspas, para justificar a inexigibilidade, o recorrido juntou apenas extrato de execução penal retirado do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, documento emprestável para fazer prova da alegada inexigibilidade. A prova da condenação da recorrente deveria ser feita através da juntada da cópia da sentença condenatória para comprovar a natureza do crime, bem como a cópia da execução penal para oferir a data em que a pena foi cumprida, independentemente do dia em que saiu a decisão extinguindo a punibilidade, eis que a recorrente não poderia ser prejudicada pela morosidade da justiça. Assim, a juntada de mero andamento processual, não tendo o condão de comprovar a natureza do crime, nem tampouco a data em que foi cumprida a penalidade, tendo em vista que a decisão da extinção de punibilidade pode se postergar no tempo, fecha aspas. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso, já mantido, e ao relatório, senhora Presidente, passando para o voto. O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua admissibilidade. O Ministério Público Eleitoral, que atua na 9ª Zona Eleitoral de Barra do Garça MT, manejou a ação de impugnação de registro de candidatura em desfavor de Eli da Silva Leandro, visando o indeferimento do pedido de registro de candidatura para o cargo de vereador, por incidir na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E, item 2 da Lei Complementar 64, com a redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010. Resta incontroverso nos autos que Eli da Silva Leandro foi condenada pelo prático de crime de furto tipificado no artigo 155, parágrafos 2º e 4º, inciso 2º, concomitante com os artigos 71 e 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal, sendo declarada extinta a pena privativa de liberdade em 4/2 de 2016, ainda que pendente de pagamento à última prestação pecuniária. Trata-se de crime que atrai a incidência da inegibilidade previsto no artigo 1º, inciso 1, a linha E, item 2 da Lei Complementar 6490, abaixo transcrito, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Artigo 1º, são inelegíveis, vou deixar de ler, está à disposição de Vossa Excelência, mas é do conhecimento de todos aqui. A extinção da punibilidade da recorrente foi declarada por sentença em 4/2 de 2016, com trânsito em julgado em 15/2 de 2016, folhas 36. Tal fato limita-se à esfera penal, persistindo os efeitos secundários da condenação criminal, como é o caso da inegibilidade. Considerando, portanto, que a extinção da punibilidade ocorreu em 15/2 de 2016, patente que ainda não transcorreu o prazo de 8 anos da incidência da inegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha E, item 2 da Lei Complementar 6490. Junto aqui um aresto da lavra do relator Carlos Eduardo Calduro Padim, do TRE de São Paulo. Convém ressaltar que a recorrente não contesta a existência da condenação criminal, apenas alega que o extrato da execução penal de folhas 34 e 101 constitui documento emprestável para fazer prova da alegada inegibilidade, não havendo informação sobre a natureza do crime, nem a data em que a pena foi cumprida, destacando que o ônus da prova é do impugnante. Nesse aspecto, como bem destacado pelo parecer ministerial, abre aspas, o extrato processual de folhas 34 e 101, que traduz ferramenta de consulta disponibilizada pela própria Justiça Eleitoral, da Justiça Estadual, constitui prova válida e robusta da inegibilidade que incorre a recorrente, já que produz com fidedignidade o andamento processual e as decisões proferidas nos autos do processo de execução, fecha aspas. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Eli da Silva Leandro por incorrer na inegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha E, item 2 da Lei Complementar 6490. Como voto, senhora Presidente? Como vota Dr. Ricardo Almeida? Foi eminente relator. Dr. Paulo Sodré? Com o relator. Dr. Rodrigo Curvo? De acordo com o relator. Dr. Marcos Faleiros? Senhora Presidente, acompanho o relator. Desembargador Luiz? O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 3143, embargo de declaração, embargante coligação renovar para construir, embargado Antônio Leite Barbosa. Doutor Flávio Bertin, com a palavra. Senhora Presidente, eminentes pares, peço licença para resumir esse voto, que também é bem curto, mas é uma situação muito simples, muito singela. As razões recursais da embargante aduz que, abre aspas, nesse sentido requer a revisão de julgamento de intempestividade do recurso eleitoral para aclarar os prazos de interposição para no mérito julgar procedente. Esse é os termos do pedido que está aqui. Eu tô pelas vias naturais
desprovendo os declaratórios, uma vez que a questão ocorreu da seguinte maneira. Foi publicada a sentença no nosso mural do dia 5/9. O prazo para a interposição do recurso começa no dia seguinte, dia 6/9, encerrando-se, portanto, no dia 8/9. E ele foi interposto o recurso apenas no dia 9/9. Portanto, não se presta a matéria para, então, usando os declaratórios para rediscutir, o que não é o caso, e reabrir prazo e rever a questão de contagem de prazo, que, é claro, é uma questão matemática. Então, eu estou com essas breves considerações, não restando comprovado qualquer omissão, contradição ou obscuridade a macular o acordo atacado, voto pelo desprovimento aos declaratórios. É como voto, senhora presidente. Como voto, doutor Ricardo, Acompanho o eminente relator. doutor Paulo, Com o relator? doutor Rodrigo, doutor Marcos, Senhor presidente, acompanho o relator. desembargador Luiz. Com o relator. Tribunal, por unanimidade, negou provimento dos embargos nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 109.14, recurso eleitoral, 42ª Zona, recorrente. Ivani Magalhães da Silva, recorrido, coligação Sapezal para todos. Parecer pelo desprovimento, já mantido, doutor Ricardo Almeida com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida este recurso eleitoral interposto por Ivani Magalhães da Silva, em face de sentença proferida pelo juiz da 42ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente ao cargo de vereador pelo município de Sapezal nas eleições de 2016. O doutor magistrado indeferiu o pedido em razão da presença de causa de inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64/90, artigo 1º, inciso 1, a linha O, em razão da candidata ter sido demitida de seu cargo na administração pública através de processo disciplinar, situação que se amolda à hipótese de causa de inelegibilidade prevista na referida legislação. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que, tendo em vista estar questionando judicialmente a regularidade do processo administrativo disciplinar, que culminou com sua demissão, o registro há de ser deferido, pois, abro aspas, apenas o caráter definitivo de determinada sanção pode trazer qualquer tipo de efeito. A coligação Sapezal para Todos ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de folha 106 a 109, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ante a aplicação da inelegibilidade prevista na linha O, artigo 1, inciso 1 da Lei Complementar 64/90, é o relatório, senhora presidente. Senhora presidente, a questão aqui, como eu já disse no relatório, a recorrente ela foi condenada, ela foi demitida do serviço público e em processo administrativo disciplinar. E após isso, ela impetrou o mandado de segurança. O mandado de segurança a segurança foi concedida, porém o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso reformou essa decisão e, portanto, manteve a demissão da recorrente no serviço público municipal. Demissão, como todos nós sabemos, é penalidade. De modo que eu estou negando o provimento ao recurso, porque estou entendendo, assim como entendeu o juiz singular, que a inelegibilidade da linha O está configurada. E vou ler o dispositivo. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. E aqui eu destacaria que hoje, em que pese ter um recurso para Tribunal Superior, não há suspensão ou anulação do ato administrativo de demissão, de modo que eu estou negando o provimento ao recurso, senhora presidente, na esteira do parecer ministerial. Eu consulto se todos concordam com o eminente relator. Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo administrativo, casos idênticos aos anteriores,
para pós-graduação, este advindo de Cotriguaçu, do juiz Fernando Siquuaua, e o segundo da Maria Rosi, da 54ª Zona de Cuiabá. Eu estou na esteira dos demais, autorizando já que essas cidades não vão ter segundo turno. O tribunal, por unanimidade, aliás, consulto se todos De concordam. acordo, senhora presidente, de acordo. De acordo, né? O tribunal, por unanimidade, deferiu, em caráter excepcional, afastamento dos excelentíssimos senhores Dr. Fernando Kennedy, juiz da 48ª, e Maria Rosi Meira Barbosa, da 54ª Zona, nos períodos discriminados no voto da douta relatora. Passo a palavra ao eminente diretor para leitura de acordo. Acórdãos publicados nesta sessão, com fulcro no artigo 60, parágrafo 3º da Resolução TSE número 23.455, de 2015. Acórdão 25.880, referente ao processo 190.26. Acórdão 25.881, referente ao processo 263.10. Acórdão 25.882, referente ao processo 208.83. Acórdão 25.883, referente ao processo 314.43 e, por fim, o Acórdão 25.884, referente ao processo 109.14. Deixo a palavra livre, caso alguém queira fazer alguma intervenção. Nada havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.